Oi, oi, gente. Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre o filme Perfume de Mulher, que ele fala sobre o certo e o errado, sabe? Às vezes quando você se encontra na frente de uma situação que você realmente não sabe como lidar, você não sabe se você agir é certo ou errado, ou se você não agir é certo ou errado. Então, o que fazer nesses momentos? O filme fala basicamente disso. Um dos personagens principais é o Al Pacino. Ele é um ex-militar, né, que sofreu um acidente e acabou ficando cego, né, na sua época de serviço. E o Chris O'Donnell, que é o Charlie. Ele é um estudante do ensino médio, só que ele é pobre, né, de origem humilde. E a escola que ele está estudando é uma escola de alto nível social, então é uma escola muito cara. Logo, ele é bolsista, por ele não ter, né, condições de pagar. Por ele ser bolsista, ele tem privações muito maiores do que os outros alunos, né, que pagam, teriam, né. O Chris, por ele ser pobre e a escola assim, em outro estado, né, dos Estados Unidos, nos finais de semana e horas vagas, ele procura sempre encontrar algum emprego para ele conseguir juntar dinheiro para poder ver a família, né, na época de ação de graças. E um dia ele tá andando pela escola e ele encontra no mural um papelzinho com um endereço falando pra ficar de cuidador de um senhor, né? Ele fala, poxa, né? Um dinheiro fácil e sem problema nenhum, né? Não tem mistério. E ele vai. Até que ele se encontra com o coronel, que exige que seja chamado por coronel. E ele é uma pessoa, assim, impossível, muito temperamental, é, bebe, fuma, meio desagradável, por assim dizer. Então é um desafio pro Charlie continuar ajudando uma pessoa assim tão complicada como o coronel. Bom, no decorrer, né, do filme, também para conseguir um dinheiro, o Charlie acaba estudando também no campus, né? E ele acaba trabalhando na biblioteca da escola. Quando ele tá terminando de fechar a biblioteca, ele acaba se encontrando com um dos rapazes mais ricos da escola, que conversa com ele e eles estão, tipo, com uma boa distância, né, de outro grupo de adolescentes. E ele acaba percebendo que eles estão subindo no poste de iluminação e colocando algum objeto lá. Só que daí nisso tá vindo uma supervisora da escola. E o rapaz rico, ele acaba tendo a atitude de fazer ela tirar a atenção dela do pessoal que tá fazendo a coisa errada. E nisso, eles não conseguem, obviamente, segurar a atenção dela. E ela acaba vendo o que os alunos fizeram, mas está tão longe que ela não consegue distinguir quem é. Daí, sem problemas, eles vão embora. No dia seguinte, novo diretor da escola chega com o Mustang dele e ele estaciona exatamente no lugar onde está um balão. E na hora que ele chega, no alto-falante da escola, eles dizem que ele tem que estar preparado para o novo semestre, que os alunos não vão deixar ele em paz. E cada vez mais o balão vai enchendo, 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 até que derruba tinta no carro do diretor. E as únicas pessoas que têm como saber quem foi, que fez, é o Charlie e esse rapaz que é muito rico. O diretor chama o Charlie para conversar e ele fala que se ele, né, delatar quem fez, ele vai fazer ele ser admitido diretamente na Harvard quando ele terminar a escola. E é uma, né, assim, né, uma oferta sedutora para uma pessoa que não teria condições nunca de chegar numa faculdade dessa. Só que o Charlie tem que pensar, né? Não é só você conseguir um passaporte para a melhor faculdade do país, é você também delatar amigos. Aí ele vai para casa do coronel, chega o feriado, né? E o coronel ele decide viajar, né, para Nova York sem ninguém saber. Então o Charlie acaba indo com ele. O coronel, ele é uma pessoa assim, é um personagem muito interessante porque apesar de toda a amargura que ele tem, de todos os traumas e más lembranças, ele tem uma paixão que
ele tem duas paixões que ele não consegue esquecer, que são as mulheres e a bebida. Então, ele fala pro Charlie que ele tá indo pra Nova York com um único intuito, que é fazer tudo o que ele sempre quis fazer. Então, ele gasta todas as economias que ele guardou da época de serviço. Então, ele compra roupas elegantes, né, ternos elegantes, manda fazer pra ele e pro Charlie. Eles vão comer em ótimos restaurantes. E ele tem uma peculiaridade muito divertida que toda mulher que passa por ele sabe qual é o cheiro do perfume, o nome do perfume que ela tá usando só pelo cheiro. Então, tem uma parte do filme que o Al Pacino, ele tá junto com o Charlie, né, no, no restaurante, e ele fala assim: Sabe, Charlie, a melhor coisa que existe no mundo é o corpo de uma mulher no seu corpo. E o Charlie, como ele é adolescente, ele não entende isso muito bem, mas ele já tem, né, uma certa ideia do que aquilo possa significar na vida de uma pessoa. Então, assim, é um filme muito interessante de você assistir. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou contar o filme todo, né? Mas, assim, o interessante é você saber no final o porquê que o Charlie tomou a decisão dele e, assim, entender que não é simples você contar as coisas que você sabe, você prejudicar alguém. Não é muito sim, não é simples, nunca deve ser simples. É um filme que fala sobre, sabe, você ser correto, sobre você saber em quais momentos você tem que manter a sua integridade, quando você tem que ser fiel. E antes de tudo, você ser fiel e íntegro a si próprio, porque não tem como você distinguir o que pode ser certo para o outro quando você não sabe nem o que é certo para si próprio. Então é muito bacana isso, porque apesar do Charlie ser tão jovem, ele é uma pessoa elevada, ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz e íntegro. E isso emociona o coronel porque ele já tá desiludido da vida. Ele, sabe, se entregou para uma depressão que ele simplesmente não tinha mais objetivos para viver. Então, quando Charlie aparece na vida dele, tem uma reviravolta, tanto pro Charlie, tanto pro Coronel. Porque às vezes a gente precisa de alguém, às vezes não, a gente sempre precisa de alguém para ajudar a gente a sair de alguma situação, ou financeira, ou psicológica, ou cotidiana, independente da situação, a gente sempre precisa de alguém, sempre. Então eu espero que vocês gostem e eu vou deixar um trechinho do filme para vocês. Tchau, gente.